Bom, nós temos um problema, meu jovem, que é o seguinte. Quando eu vou lá no sistema de visão, né, espera um pouquinho aí, já que aparece na tela. Ó, quando eu vou lá no sistema de visão, eu vou digitar, sei lá, um número, por exemplo, vou digitar um número 1234, por exemplo. Venho aqui no sistema de visão e digito 1234, certo? O sistema de visão ele vai pegar algumas memórias, certo ou não? Vou chamar aqui de memórias. Certo? E ele vai mandar isso aqui para você, ó. 1, 2, 3, 4. Ok, gente? Quando eu vou lá no sistema de visão, presta atenção. E eu uso uma ferramenta de OCR e ele identifica, por exemplo, o valor 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4. Ele vem para mim aqui e faz 1, 2, 3, 4. Só que esse 1, 2, 3, 4, né? Ele vai mandar para você em ASCII2. O que eu quero dizer com isso, professor? Quer dizer que cada código aqui, cada número tem o seu código em ASCII2. Beleza? Por exemplo, o número 1 em ASCII2 é o quê? 49. Número 2, 50. Número 3, 51. Número 4, 52. Isso aqui é o código em ASCII2. Depois eu tenho as memórias no CLP. Beleza? Lá no CLP, gente, vocês lembram de cabeça a memória aí? Começa a partir de qual? Porcento IW, qual é aí? 132, não era? O 132 era o da direita ou da esquerda? Hã? Da esquerda? Isso aqui? Tá. Bom, então quando a gente transfere as informações do sistema de visão, olha lá, presta atenção aqui. Quando a gente vai lá e faz o reconhecimento no sistema de visão, ele foi lá e identificou o número 1, 2, 3, 4. O que o sistema de visão fez? Ele pegou nas memórias, começando da 132 a 135, ele mandou o equivalente em ASCII 2. O que é o ASCII 2? É uma tabela padronizada que foi criada para que quando você pressione, por exemplo, o número 1 aí do seu teclado, todos os teclados enviam o mesmo código. Nesse caso aqui, ele enviou 49. Se você pegar um teclado da Positivo, um teclado da Lenovo, um teclado da Multilaser, e você pressionar a tecla 1, todos vão enviar o código 49 ASCII2, que é a representação de um número binário. Todos. O sistema de visão não trabalha diferente, ele vai enviar para você a mesma informação, tá? Então, se lá, através do algoritmo OCR, ele identificou 1, 2, 3, 4, o sistema de visão vai quebrar em 4 memórias aqui as informações e ele vai escrever tudo em ASCII 2. Beleza ou não? E agora, meu chapa, como que você vai pegar essa informação aqui? Como que você vai fazer para transformar isso? Como que você vai fazer para transformar isso? Vou até fazer um desenho bonitinho aqui, uma ilustração. Responda para mim, meu chapa. Como é que você vai transformar isso nisso? E aí? Responda para mim. Como é que você transforma isso nisso? Sendo que cada um desses caras aqui está em uma memória.
Isso, porque daí se eu transformar, se eu fizer a transformação, após a transformação aqui, transformando em número inteiro, fica fácil depois, porque eu jogo aqui na minha variável número, né? E ela divide por 2, eu retorno o resto e eu sei se é par ou se é ímpar. E outro ponto, que é o seguinte, né? Eu não posso esquecer que se aparecer uma letra aqui no meio, ele tem que rejeitar. Então a primeira coisa que eu pergunto, como que eu vou transformar isso em um número? Estou gravando. Vocês têm que pensar um pouquinho. Bom, tem N formas de fazer isso. A minha recomendação é que você use uma programação em texto estruturado dessa vez. Por quê? Porque texto estruturado vai ser um pouquinho mais fácil de manipular aí a lógica. Certo? Veja bem, vou fazer um exemplo aqui agora, que é o seguinte. Vou vir aqui em user.pos, que é a pasta onde eu armazeno todas meus arquivos de programação. Vou clicar com o botão direito e vou adicionar um novo objeto, que vai ser uma POU também, que é um arquivo de programação, né? Que é um programa. Só que dessa vez ele vai ser um texto estruturado. E eu vou chamar esse cara aqui de converte sistema de divisão número. Pode ser? O nome pode atribuir o que você quiser. Vou adicionar. Perceba que o texto estruturado, gente, não tem mais aquela coisinha bonitinha de bloco. O texto estruturado agora é texto. Texto estruturado agora é texto. Bom, eu posso fazer uma lógica aqui que é muito legal, que é chamado de case, que é o switch case na programação. Olha só, como que não é tão complexo assim, ó. Vou chamar aqui a função case. Case o quê? Né? Nós temos que criar aqui agora uma variável global. Por quê? Perceba que eu tenho parte da minha programação aqui no user.prog e eu vou ter agora uma nova folha de programação que está fora. Então eu preciso começar a criar aqui variáveis globais. Para fazer isso, posso vir aqui em Application, adicionar objeto, e aqui eu adiciono uma lista de variáveis globais. Certo? Vou chamar aqui de var global. Tá? Adicionei, aí não deixou, show de bola. Deixa eu ver se ele aceita, var global. Pronto. Var global ele aceitou. Beleza? Nessa lista aqui de variáveis globais, tudo que eu criar aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, ou pode aparecer aqui, pode aparecer onde você quiser. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar as informações lá do sistema de visão, que são as informações referentes a essas memórias aqui que a gente criou. Obviamente, você vai ter que adicionar lá o arquivo EDS, fazer as configurações para você entender isso aqui, né? Mas vamos partir dessa memória. Eu vou chamar essas memórias aqui de carac1, carac2, carac3, carac4. Certo? Carac1, carac2, carac3, carac4. Lembrando que eu não vou resolver esse exercício. Eu vou dar um início, assim como eu fiz com o módulo. Vou resolver mais uma parte aqui, como eu estou resolvendo. Inclusive, o código completo eu já deixei lá no WhatsApp, para vocês analisarem. Não é bem completo, mas uns 70%, 80%. Estou explicando isso daqui, aí vocês vão depois unir essa explicação, mais o código que eu passei, e tentar extrair a resolução do exercício. Tá? Bom, vou chamar aqui de carac1, carac2, carac3, carac4. Certo? Vou vir aqui, gente, e criar uma variável global agora, ó, criar uma nova, vou chamar de carac. Como ela vai vir lá daquela memória do sistema de divisão, ela é uma word, né? Word ou inteira,
Não era? Uma inteira, né? Então, carac 1, carac 2, mais uma memória, carac 3, mais uma memória, carac 4. Nesse momento aqui eu criei 4 variáveis globais. Se eu vier aqui no converter que eu criei, eu posso chamar ela, por exemplo, case. Antes disso, eu vou criar uma outra variável global aqui. Não, depois eu crio. Vamos começar aqui primeiro. Bom, caso, né, o código case aqui, vocês estão enxergando bem, né? Case, vou chamar aqui a minha lista de variáveis globais, var global. Ponto, olha só. Tá vendo que ela apareceu aqui? Se o carac 1, tá vendo aqui, ó? Case, carac 1, tá? Off, deixa eu só confirmar se é isso aqui mesmo. Deixa eu só confirmar se é essa nomenclatura, eu não estou falando besteira aqui. Cadê você? Tá. Isso mesmo. Caso carac 1 obter o valor 48, o que é o 48 em ASCII 2? 2 pontos, é o 0, né? Então, se carac for 48, o que ele vai fazer? Se for 48, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pensar em mais um caso aqui. Vamos trabalhar com 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui a 53, né? 53, colocar aqui 5 posições. Aqui vai ser... Aí. Aqui é x36 e aqui é carac 5. Bom, então criei mais um caractere aqui. Vamos reconhecer até 5 dígitos aí no sistema de divisão. Vou criar mais uma variável aqui, né, na variáveis globais. Carac 4, vou criar mais uma aqui chamada carac 5, né? Aí é o seguinte, gente. Uma regra matemática aqui bem simplesinha para a gente entender. Lembrando na escolinha, isso aqui é o quê? Dezena de milhar. E aqui? Milhar. E aqui? Centena. E aqui? E aqui? Lembrando na escolinha lá, né? Concorda comigo? Exatamente. Vou criar mais 5 variáveis, um para cada receber cada um desses valores aqui. Presta atenção no que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, vou criar uma variável chamada dezenas de milhar. Ó. Ela vai ser uma inteira. Dezena de milhar. Mais uma. Milhar. Pode ser global, professor? Pode, mas eu vou criar ela localmente aqui, porque eu vou usar ela só aqui nessa programação de texto estruturado. Milhar. Centena. Dezena. E unidade. Beleza ou não? Dezena de milhar, milhar, centena, dezena e unidade. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Caso as informações da minha variável carac 1 for 48, o que ele vai fazer? Dezena, milhar, recebe 0.
2 pontos igual. Atribuição em 2 pontos igual. Aí, segue a rotina. Se for 49, desenho de remilhar recebe o quê? 10 mil, né? Sim ou não? Não é? Desenho de milhar vai ser 0, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não é? E eu vou continuar aqui minha programação. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ó. Então aqui é o número 1, número 2, número 3, número 52, 53, 54, 55. Então, se for 48, é 0. Se for 49, é 10 mil. E se for 50? 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil. Certo? 70, 80, né? Opa, 70, 80, 90. Finalizou? End case. Certo, gente? Posso colocar aqui um else, né? O que seria esse else? Se não for nenhum desses valores aqui, eu posso vir aqui, vou criar uma variável global. Posso vir aqui. Vou chamar ela aqui de erro conversão. Vocês vão entender o porquê que eu estou usando ela. Se não for 1, toda vez que eu iniciar aqui o meu código, ele vai atribuir o valor 0. Então, erro conversão, vou chamar aqui de novo, né? Var global ponto erro conversão. Vamos começar ela com false. Se porventura não for nenhum desses caras, é uma letra, né? Ou caractere. Aí o que eu faço? Var global erro conversão recebe true. O que isso aqui vai indicar para mim? Ele vai pegar a dezena de milhar aí, não vai? Sim ou não? Se acontecer alguma coisa aqui, aonde ele não achou o caractere, não achou o número, ele já acusa como erro e automaticamente eu já vou lá no meu sistema de visão e vou rejeitar a peça. Certo? Talvez eu tenha que colocar algumas condições aqui depois, não sei. A gente vai ter que brincar aí. Né? Depois a gente vai ter que fazer uma avaliação. Talvez nem valha a pena resetar ela aqui, ó. Talvez a gente possa resetá-la no ladder. Toda vez que eu apertar o botão de reset, ele dá um reset na memória ou volta lá para 0, né? Enfim, vou vir aqui e vou gerar o código para ver se não tem algum erro. Deram alguns uns errinhos aqui, né? Vamos ver o que a gente errou. Desenho de milhar. Ah, tá. É que tem que ser double int, né? Porque tem acima de 65 mil, ó. Tá vendo?
Olha lá, é acima de 65 mil, né? Então a dezena de milhar tem que ser double int. O mesmo, agora fica fácil. Eu posso pegar isso daqui e posso vir aqui e o carac 2. O que é o carac 2? O carac 2 é o milhar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou substituir, né? Vou substituir. Bom, aqui seria o quê? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ou seja, no final vou somar tudo. Vocês estão entendendo a jogada que eu estou fazendo? Estou separando caractere por caractere. E conforme for aqui, por exemplo, se na casa aqui do milhar for, por exemplo, o número 2, que ASCII 2 é 50, quer dizer que é 2.000. Sim ou não? Isso aqui não é unidade de milhar? Esse 2 aqui, se a gente extrair ele matematicamente, o que ele é? Não é 2.000? Sim ou não? Esse cara aqui não é 10.000? E esse cara aqui não é 2.000? 10.000 mais 2.000 não dá 12.000? É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou decompondo. Certo? Vamos para o carac 3? O que é o carac 3? Posso até minimizar aqui, gente. Ó. O carac 3 aqui vai ser quem? Centena, né? Agora a gente vai fazer um trabalho mais braçal. Nossa, professor, mas parece que está sendo o caminho das pedras ainda. Eu tenho uma forma melhor de fazer. Chora o pau. Você tem uma forma mais simples de fazer. Aqui eu estou querendo fazer de uma forma mais didática possível, né? Ah, mas parece que está complexo. Cara, texto estruturado. Tá de boa. Estou copiando e colando. Se você fosse fazer isso em Ladder, meu Deus. Acredito eu que sim. Teria que pesquisar aqui no Codesys para ver se tem uma função que faça isso. Como é um negócio muito específico que eu estou fazendo, ao invés de ficar perdendo tempo para caçar, vamos pelo caminho das pedras, que também chega lá. E depois que a gente faz isso aqui uma única vez, roda direto, entendeu? Quando você precisar. A centena aqui seria o quê? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. O carac 2 vai ser o quê? O que vai ser o carac 2? Dezena, né? Opa. Perdão. Carac 1 é dezena de milhar. Carac 2 é milhar. Carac 3 é centena. Carac 4 é dezena. Então, carac 4 é dezena. Carac 4 é dezena. Agora eu vou para o carac... Ah, verdade, desculpa. Então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora eu vou vir aqui e... Carac 5 é unidade, né? Unidade. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Agora, basta eu criar, gente, uma outra variável global aqui, que eu vou chamar de num convertido. Certo? Ele vai ser um double int. Ok ou não? Número convertido. O que é o número convertido, pessoal? Vamos chamar ela aqui, né? Var global, ponto, número convertido, 2 pontos igual para receber, recebe quem? Dezena de milhar mais milhar mais centena mais dezena mais unidade. Não é dezena aqui, Pronto. Fiz um códigozinho aqui que aparentemente parece que está convertendo já. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai pegar caractere por caractere, que está classificado como variável global. Está vendo aqui? Que vai vir lá do sistema de divisão. 1, 2, 3, 4, 5. Seguindo essa ordem aqui, ó. Seguindo essa ordem aqui, com essas memórias aqui no CLP, né? Baseado aí no Ethernet IP. Certo ou não? Vou separar um por um e vou separar dezena de milhar, um milhar, centena, dezena e unidade e vou somar. Na hora que eu somo, ele tem que voltar para esse cara aqui. Bom, o resultado eu vou armazenar onde, hein? Número convertido. Tá vendo aqui, ó? Número convertido. E aqui na minha userprog aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, não é o módulo de divisão que compara, ver separa se é ímpar, desse jeito aqui? Então eu vou chamar, ó, global, ponto, global, não, é var global, né? Var global, ponto, número convertido, e aqui ele me retorna o resto da divisão. Certo ou não? Aqui, esse cara aqui, ele está retornando o resto aqui, eu vou jogar ele como double int, para ficar igual. E aqui, double int. Vamos ver se o bloco aceita, se o bloco não aceitar. Vamos ver se ele aceita. Bom, parece-me que deu certo. Vamos carregar no CLP? Vamos carregar no CLP. Vamos ver o que dá. Ou seja, lá na minha lista, no meu texto estruturado, olha o BO, olha o BO, olha o BO. Toda vez que eu crio uma folha nova de programação, um arquivo novo de programação, eu tenho que vir aqui no main task, tá vendo? Task configuration main task, e eu preciso adicionar a chamada, ou seja, eu tenho que chamar ele aqui, senão ele não executa. Ó. Tá vendo? Ó? Eu preciso chamar ele. Se eu não chamo ele, ele não executa. Ele ignora. É o arquivo de configuração da task inicial. É porque você tem que falar assim, todos os programas que você faz, você tem que adicionar no arquivo que é chamado de tarefas. Você pode ter N tarefas. Aqui eu quero que execute todas ao mesmo tempo. Ou então eu posso escalonar, falar, olha, essa eu quero que execute a tantos X milissegundos, a outra em tantos X milissegundos. Ou seja, eu posso escalonar elas, né? Ó, nesse momento aqui, gente, o que ele está fazendo aqui? Ó? O número convertido, ele simplesmente não está convertendo em nada. Ok? Então, eu vou vir aqui nas minhas variáveis globais, ó, só para a gente testar aqui. Ó, e vou jogar 1, 2, 3, 4, 5, certo? O número 1, ele é o quê? É o 49. Ó. Vou fazer um teste aqui. Ó. 49. Aqui. 48. Aqui. 47. Não.
49, 50, 51, 52, 53. Dá um Ctrl F7. Olha só o que ele fez, ó. Joguei aqui os valores em ASCII 2. Para quanto que ele converteu? É par ou é ímpar? É ímpar ou não é? Monta para mim. Vamos fazer um par? 32.640. Como é que ficaria aqui em ASCII 2? Ó? 32.640. Ó, 51, 51, 50, 54, 52, 48. Vamos ver se ele converte. 32.640. Então agora o sistema de divisão pode mandar um número que ele quiser. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, olha lá, ó, quanto que deu o resto de divisão aqui? 0. Isso significa que é par. Funcionou ou não funcionou? Como é que seria essa lógica, professor? Por exemplo, aqui o erro aqui ele está dando como true. Então o true aqui está indicando para mim que esse cara está com erro porque daquela primeira vez, né, que eu estava convertendo tinha dado erro, né? Tinha que fazer uma lógica depois para dar um reset nesse cara. Talvez aqui, né? A qualquer momento que esse cara aqui, sei lá, jogar como true, ele automaticamente vai ativar uma variável de erro. Aí a gente tem que pensar numa lógica, né? Talvez uma lógica ou a gente pode pensar, ó, pensando aqui na questão do erro, tá? Vou fazer uma jogada aqui para melhorar aqui a questão do erro. Aqui em variáveis globais, erro conversão, vou chamar erro conversão 1. Vou criar 5 variáveis, um para cada conversão lá, pode ser? Erro conversão 1, tá? Deixa eu criar aqui. Meu Deus, não está deixando eu criar mais. Meu Deus, Codesys não deixa eu criar mais. Vamos tentar de novo. Quando ele não deixa, a gente vai no código. Vamos criar pelo código, então. Vou criar 5 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5. Vou chamar aqui de 2, 3, 4 e 5. Certo? Bugs de Codesys. Tudo bem. Aí é o seguinte. Se porventura, ele não encontrar nenhum desses caracteres aqui, erro conversão 1 vai para true. Certo? Se ele encontrar o 0, eu vou tentar fazer uma jogada aqui, ó. Ele volta isso aqui para false. Bom, estou tentando fazer uma jogada aqui para ver se ele aceita. Ou seja, colocar, tipo, 2 condições aqui na mesma linha. Ou seja, se for 48, dezena de milhar vai para 0 e minha variável com erro vai para falso. Vou repetir isso daqui para todos esses caras. Aqui. Não sei se ele vai aceitar, né? Aqui. Vamos fazer um teste. Se for, a gente replica. Tá vendo? Ou seja, se for 53, ele executa esses dois.
Vamos só ver se a função case aqui vai funcionar dessa forma como eu estou imaginando aqui. Ó. Se for, a gente só vai replicar. Vamos ver o que ele... Vamos gerar o código aqui. Deu 0 erros. Vamos compilar e descarregar de novo. Vamos ver o que ele vai aceitar. Perceba que a minha função case aqui, ela não mudou nada. A diferença é que eu acrescentei mais uma linha, tá vendo? Case 52, desenho de milhar vai para 40 mil e a minha variável erro vai para false. É como se estivesse resetando ela. Ok ou não? Nesse momento, a minha variável erro conversão 1, ela está em false porque manteve o valor anterior, que era 32.640. Vou colocar a letra A aqui, pode ser? No caractere 1? Fala a letra A para mim, o que é? É. 65, ó. Vou colocar o 65. O que, caboclo? Olha lá. 65 é a letra A. Não tem nada a ver. O que ele fez aqui? Verdadeiro. Agora eu vou voltar para o número 3. Qual que é o número 3 mesmo? Sim. 51. Opa, sumiu o erro. Pronto. Funcionou, que é uma beleza. Agora eu só vou repetir aqui. Então, por exemplo, no milhar, o que ele vai ser agora? Vai global, erro, conversão, 2. Agora ele vem para erro, conversão 2. Continuo. Olha só que espetacular isso daqui, cara. Por quê? Essa lógica que eu estou mostrando para vocês, ela é a prova de falhas. Ou seja, qualquer coisa que você venha colocar aqui, ela faz a conversão e ainda analisa caractere por caractere. Se porventura ela analisar aqui um caractere fora dos números, né, ela já ativa a memória de erro e essa memória de erro a gente faz o quê? A gente usa ali na esteira como se fosse um gatilho para a gente poder expulsar a peça. E aqui, se for um erro, 2. Agora, caractere 3. Ó. Aqui, erro de conversão, 3. Vou copiar. Não, porque o else, se ele não se igualar em nenhum desses caras, aí ele cai aqui para true. Entendeu? Aqui é como se fosse um if, né? Se nenhum desses caras for esses valores aqui, ele vem aqui e cai no else. Vamos lá, agora, continuando aqui. Já temos boa parte da lógica já feita, né? Olha lá. Valor 3 aqui. Perceba que o código está grande, tá complexo, mais ou menos. Porém, eu não estou me preocupando muito, por quê? Porque a minha lógica está através de texto, então só copio e colo. Não é o fim do mundo. O problema é se isso aqui fosse ladder, né? Se fosse ladder, seria o cão comendo a casca da manga. Caractere 4. Como não é mais fácil, né? Olha lá, ó. Caractere. Aqui. Vamos continuar. Caractere 4. Caractere 4.
caractere 4. Agora ficou simples, ficou não? Vamos lá. Aqui é a 4. E por último, é a 5. Uma lógica simples de entender, né? Ah, mas ela é trabalhosa. Eu sei. Segue a vida depois, pô. Eu sei que é um pouquinho trabalhosa. E aqui é o 5. Pronto, o nosso texto estruturado está funcionando, que é uma beleza. Tá ou não tá, minha filha? 189 linhas de programação. Putz, cara, 189. Aí eu pergunto para você, você programou as 189 linhas de programação? Você não programou. Né? Bom, vamos continuar lá. Aqui está 32.640. Vou pegar aqui o caractere 4 e vou jogar o 65, a letra A aqui, ó. Olha, tá vendo? Ele deu erro. Agora eu vou jogar o número 0, que é o 48. Opa, 32.600. Na onde? Cadê? Não, se eu jogar aqui, por exemplo, 65... Manter o valor anterior. Eu posso, por exemplo, jogar o valor 0. Então, posso. No else ali eu posso manter estático o valor anterior. É que esse cara aqui vai indicar para mim que eu não tenho erro nenhum, né? Mas eu posso... Sim. Por exemplo, eu posso vir aqui, nesse momento, ó. Aí aqui no meu ladder principal, vou fazer aqui uma jogada bem simples aqui, né? Global, var global ponto erro caractere 1 ou erro caractere 2 ou erro caractere 3 ou erro caractere 4 ou erro caractere 5. Se um desses caras aqui for erro, eu venho aqui, erro, crio uma variável aqui chamada erro, eu ativo ela. Certo? Oi? Pode ser booleano, né? Aí essa variável aqui vai indicar para você, vamos lá compilar, ela vai indicar para você
vai ser uma flag para você poder rejeitar a peça ou nem prosseguir. Então, toda vez que você receber a peça passar pelo sensor, vai disparar o trigger do sistema de visão, certo? Disparou o trigger do sistema de visão, você dá um tempinho. Para quê? Para ele ler os caracteres, reconhecer, certo? Reconheceu, dá um tempo para ele converter, aí depois você vai perguntar: a minha variável erro não está ativa? Não está ativa. Se ela não estiver ativa, o que ela vai fazer? Ela vai classificar se é par ou se é ímpar, né? Então posso vir aqui e fazer o seguinte: só vou classificar se for par ou se for ímpar se minha variável erro não estiver ativa. Se a minha variável erro não estiver ativa, eu nem vou. Prossegue. E aqui é interessante também, ó, eu vou colocar aqui, mas vocês vão ter que criar a memória lá, pegar o resultado do sistema de visão. Concorda? Aqui é legal vocês pegar o resultado do sistema de visão, né? Esse resultado do sistema de visão, vou até dar um nome para ele aqui. Eu vou colocar aqui como NG. Ó. NG. Por quê? Vamos supor que ele passa na frente da câmera e ele nem reconhece o caractere, já dá um erro direto no sistema de visão. Ele vem aqui e dá um erro também. Ó. Por quê? Não adianta você fazer a conversão se na própria inspeção do sistema de visão você já der erro, né? Isso, porque no próprio sistema de visão você vai programar ele para ele reconhecer pelo menos um caractere, para ele reconhecer os caracteres. Se ele não reconhecer os 5 caracteres, a gente vai obrigar ele a reconhecer os 5 caracteres. Ah, falhou um, ele nem vai transmitir informação, ele já vai dar um erro que a gente vai pegar fechando esse cara aqui, ó. Aí ele fecha, ele dá o erro e nem deixa converter. Depois que ele faz a conversão, aí aqui ele vem e faz o bloco comparador, né? Depois que ele fizer a conversão. O que é o bloco comparador? Se for igual a 1, ele vai chamar uma rotina do robô para jogar na caixinha de ímpar. Se for igual a 0, coloca um bloco comparador aqui, ele vai jogar na caixinha de par. Certo? Se depois do sinal do sensor e do delay, que depois deu o sinal do sensor e deu o trigger, conta um tempinho, não for 0 e não for 1, quer dizer que teve erro de reconhecimento, não teve? Se tiver erro de reconhecimento, aí você vai para rejeitar a peça. Ou deixa ela passar direto, ou então você coloca ela numa caixinha de não reconhecido. Talvez deixar ela passar direto é melhor. Como é que você faria isso aqui? Bom, depois que passou pelo sistema de visão, reconheceu, peça ok. Passou a peça pelo sensor. Deu trigger, contou um tempo. Depois que você contou um tempo, a primeira variável que você vai verificar é essa aqui, ó. Erro. Se não tiver nada no erro, isso aqui está fechado, não é? Ele vai classificar e depois desse cara aqui ele vai comparar e vai chamar um programa no robô. Via Modbus TCP. Caso contrário, se isso aqui tiver fechado, você pode colocar uma outra network com erro normalmente aberto aqui, ele vai, tipo, manter a esteira ligada, ou ele vai religar a esteira de novo, né? Enfim, agora é a questão de trabalhar na lógica, né? A parte mais complexa, na minha opinião, aqui eu já fiz, né? Inicializa todo mundo com 0, né? Aqui, ó. A gente pode ver aqui em inicialização, ó. Mas seria bom jogar dentro do programa, né? Porque esse daí ele rodou uma vez. Na hora que você der na hora que você, por exemplo, você fizer alguma ação lá no sistema de visão e ele parar de converter, ele joga para 0, automático. O próprio sistema de visão. Ele vai jogar para 0. Pode fazer esse teste. Se não, eu lembro que joga.
Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, tem que pensar numa lógica, mas ele joga para 0. Só que o seu gatilho aqui vai ser o quê? Vai ser o sinal do sensor, que ele detectou que chegou a peça, né? Depois que detectou que chegou a peça, conta um tempinho, você dá o trigger, espera um tempinho, aí sim você vai fazer os julgamentos. Verificar se deu algum erro. Se não deu algum erro, você faz o julgamento para ver se é par ou se é ímpar e já chama o programa certo. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que a parte mais complexa é essa daqui. Agora é com vocês para terminar o